Boa noite, irmãos. O texto da pregação de hoje é uma das histórias mais extraordinárias de todos os tempos. Peço que você abra a sua Bíblia em Lucas 15. Nós leremos dos versículos 11 ao 32. Lucas 15, versículos 11 ao 32. Meus amigos estão ali, alguns deles, e eles já devem ter ouvido eu falar dessa história umas 50 vezes, mas o bom é que eles ainda não desistiram de mim. Vão ouvir mais uma. Lucas 15, nós leremos dos versos 11 ao 32. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela cidade, daquela terra. E este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali, ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Eu vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandália nos pés. Tragam-o e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele lhe informou. O seu irmão voltou. E por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: Faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Essa é a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, aqui está a tua palavra, aqui está o teu povo. Nós pedimos o teu discernimento agora. Nos ensine, Deus. Nos mostre o que o Senhor quer dizer nesse texto. Que em tudo isso o teu nome seja glorificado.
no nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma quantidade imensa de pessoas possuem alguma familiaridade ou conhecem a parábola do filho pródigo. É assim que ela é popularmente conhecida. Inúmeros comentaristas chegam a apontar que essa é uma das histórias mais importantes contadas por Jesus, talvez a mais importante para muitos. Com certeza, ela é a mais marcante e inesquecível. De todas as parábolas que Jesus contou, essa é a mais ricamente detalhada, poderosamente dramática e inteiramente pessoal. Ela é cheia de emoção, ela passa da tristeza ao triunfo, depois a uma sensação de choque e, por fim, um desejo perturbador pela conclusão. Charles Dickens, um romancista inglês, um dos mais populares da era vitoriana, e que era um magnífico contador de histórias, considerava a parábola do filho pródigo como a maior de todas as pequenas histórias já contadas. Shakespeare também admirava muito essa história e ele pegou várias partes desse texto para montar duas peças, O Mercador de Veneza e Henrique IV. Outros grandes nomes da arte, da literatura, da música, utilizaram-se da história do filho pródigo, da experiência do pródigo, para fazer pinturas, espetáculos de balé, letras de canções, entre outras. São inúmeros os exemplos que foram motivados por essa rica história. Mas o que é que ela tem de tão especial assim, né? Será que é tudo isso mesmo? Note, Jesus era um ótimo contador de histórias e ele sabia exatamente como atrair o público. O texto que nós lidaremos hoje contém uma das histórias mais brilhantes de todos os tempos. E você precisa estar muito atento para todos os detalhes dessa narrativa. O título da mensagem de hoje é O Deus Pródigo. Sim, o Deus Pródigo. Em primeiro momento, você precisa saber que a palavra pródigo ela não significa desviado ou rebelde, como normalmente nós somos inclinados a pensar. O termo pródigo, segundo o dicionário, significa gastar mais do que o necessário. Descreve alguém que é generoso ao dar, que é esbanjador, que é liberal. Podemos reunir os significados e ver a ideia de esbanjador, imponderado, gastador. Isso é o que realmente significa. Desse modo, o termo pródigo, ele pode ser muito bem aplicado aqui na história, tanto ao pai quanto ao filho mais novo. Sim, o filho ele gasta todos os bens do pai, é o que nós acabamos de ler, mas de modo muito mais profundo, como vamos ver no decorrer dessa mensagem, as boas-vindas do pai ao filho impenitente, ao filho penitente, foi algo colossal, foi algo extraordinário, foi muita graça imponderada. Por isso que esse é o título da nossa pregação de hoje. Nós veremos que Jesus está nos apresentando o Deus que gasta muito, o Deus que é pródigo com relação a nós, os seus filhos, que derrama muita graça na vida de gente que não valia nada. E essa é a nossa esperança. Nossa maior esperança é na graça imponderada de Deus, uma experiência que transforma nossas vidas. Se você não pegar nada do que eu vou falar daqui a pouco, pegue somente isso. Esse é o resumo daquilo que a gente vai ver hoje. Mas, para isso, eu quero contextualizar os irmãos, antes da gente entrar propriamente dito nessa história, e você precisa saber, logo de primeiro momento, que nós estamos no livro de Lucas. Nós estamos no capítulo 15, o único lugar onde temos registrado a parábola que nós vamos focar hoje. O evangelista ele narra para nós uma situação, e é por causa dessa situação que Jesus conta a parábola. O problema é o seguinte: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Isso está lá no versículo 1. Esse fato gerou um sério descontentamento e uma acusação por parte de algumas pessoas. O texto diz o seguinte: murmuravam os fariseus e escribas, dizendo:
este recebe pecadores e come com eles. E é esse o ambiente do capítulo. É por isso que está escrito que Jesus, então, lhes propôs esta parábola. Na frente de Jesus tem dois grupos, esse é o ambiente. O primeiro grupo, que está próximo a ele e que quer ouvi-lo, é formado por publicanos e pecadores. Publicanos são cobradores de impostos. Eles são odiados pelo povo. Eles são considerados repugnantes. Pecadores aqui são todos homens e mulheres que viviam de forma dissoluta, que estavam à margem da sociedade. Fariseus e escribas, por sua vez, são os doutores da lei. Eles formam a elite religiosa de Israel. Eles são anata, eles estão em outro patamar. E eles representavam aquilo que todo mundo ali queria ser naquela época. Eles eram alto nível. E é primariamente por causa deles e por causa da acusação que eles fizeram, é olhando no olho deles que Jesus conta as três parábolas que vêm a seguir, as três parábolas do capítulo 15 de Lucas. Essas três parábolas, elas formam um arco narrativo perfeito para o desfecho e para o clímax que Jesus quer alcançar. A primeira parábola é a da ovelha perdida, e ela é muito simples. Um homem tinha 100 ovelhas, e uma se perdeu. Ele deixa as 99, ele vai em busca da que se perdeu, ele a encontra, ele chama seus amigos, chama seus vizinhos, e ele se alegra muito com ela. A segunda parábola é a da moeda perdida, ou a da dracma perdida, que também é muito simples. Uma mulher perde uma dracma, então ela começa a varrer a sua casa, ela começa a procurar diligentemente, ela encontra. Ela chama seus amigos, ela chama suas vizinhas e se alegra muito com isso. E então, vemos Jesus continuar e concluir, nos dando a história final. Um homem que tinha 2 filhos. É assim que Jesus chama a parábola. Como veremos hoje, não é correto afirmar e nem enfocar somente um dos filhos da história. Nem Jesus faz isso. A narrativa nos mostra um irmão mais velho e um irmão mais novo. Assim também como traz a figura do pai e a reação do pai aos seus 2 filhos. Se você ficar bem atento, você verá que um título mais justo para essa história poderia ser a parábola dos 2 filhos perdidos, ou a parábola do pai que espera, que perdoa, que é gracioso. É através desse relato que nós vamos ver que a nossa única esperança é na graça imponderada de Deus, meus irmãos. E essa é uma esperança, uma experiência que transforma o nosso coração. A pregação de hoje ela está dividida em 2 atos. Sim, 2 atos, como uma peça de teatro. O primeiro ato chama-se O Filho Perdido Mais Novo. Olhe para o texto no versículo 11. Jesus continuou e disse o seguinte: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. A parábola ela já começa com um ponto chocante. O filho mais novo está diante do pai e ele diz: eu quero a minha parte da herança. A lei, ela tratava sobre a divisão da herança. E nessa situação, o filho mais velho tinha direito de receber o dobro do mais novo. Mas a questão é que o mais novo pede a si mesmo: pai, eu quero a minha parte da herança. O problema é que não era nem um pouco comum um pai acatar a um pedido desses. Por quê? Porque quem comprasse aquela propriedade, quem adquirisse aquela herança, só poderia usufruir dela quando o pai estivesse morto. E é isso mesmo. Ninguém pode ter os benefícios da terra antes da morte do pai. Então, um filho naquela cultura, fazendo esse pedido antecipado, era o mesmo que ele dizer: pai, eu queria que você estivesse morto,
Mas já que você não está, saiba, você está me atrapalhando. Você é uma barreira. Eu quero a minha liberdade. Eu quero a minha realização pessoal. E eu quero deixar essa família agora. Eu tenho outros planos que não envolvem você, não envolvem essa família, não envolvem essa propriedade e muito menos essa vila, essa comunidade. Porque provavelmente muitas pessoas viviam ao redor daquela grande propriedade. Homens ricos, homens nobres, tinham muitos servos. Os servos construíam suas casas ao redor da propriedade do patriarca. E eram sustentados pelo trabalho que o patriarca lhe dava. Mas o filho mais novo, ele não quer nem saber. Eu não quero me relacionar com nenhum de vocês. Me dá a minha herança agora, porque eu vou embora daqui. Toda a audiência de Jesus naquele momento sabia exatamente o que um pai nessa situação deveria fazer. Você também sabe o que um pai nessa situação deveria fazer. O que ele deveria fazer? Corrigir o filho ali na hora, repreendê-lo, humilhá-lo, deserdá-lo. Falava, você está louco? Não existe isso. Um patriarca normal, para aquela audiência, faria isso. Mas o que Jesus conta? Ele diz que o pai pegou e lhe repartiu a herança. É muito interessante nós notarmos a palavra utilizada aqui para bens, que está na nossa tradução. A palavra aqui é bios, que significa literalmente vida. O sentido do texto seria mais ou menos o seguinte, de forma literal: e o pai lhe repartiu a vida. Note, naquele contexto, a terra tinha uma forte ligação com a vida das pessoas. A propriedade, o local de origem, dizia muito a respeito de quem você é. Então, perder parte da terra era como perder uma parte de si mesmo. Era como perder uma grande parcela de status na comunidade. A herança, os bens, o acumulado de gerações daquela família, que deu um trabalho imenso para construir, estava ligada àquele pai. A história da família inteira estava ligada com aquela herança. Mas o pedido do filho é: dilacere a sua própria vida. Não estou nem aí. A audiência espantada vê Jesus contar que o pai reparte a herança, e logo na primeira frase, Jesus já cativa a atenção dos seus ouvintes. Por que ele está contando isso? Mas a história continua. Nós vemos nos versos 13 ao verso 16 que a vida daquele jovem, depois de ele pegar todos os seus bens, toda a sua herança e mandar e dar o pé para fora de casa, a vida daquele rapaz, ela só começa a piorar. Ela vai numa degradação constante. Ele sai de casa cheio de si, vivendo conforme o seu coração deseja, mas ele gasta completamente tudo, diz o texto, com uma vida desregrada, desenfreada. O quadro dele só piora e ele chega num ponto horripilante. Vem uma grande fome naquela região e ele começa a passar necessidade. E o que o texto diz? Ele começa a cuidar de porcos e se alinha a um dos fazendeiros daquele local, daquela região. Irmãos, se já era proibido comer carne de porco para um judeu, participar da criação dos porcos para o consumo humano era terrivelmente imoral, especialmente aos olhos dos escribas e dos fariseus. Lembre, eles estão ali. Por isso, a natureza do trabalho em si só é suficiente para colocar um selo no filho perdido mais novo. Ele é o excluído permanente, ele é o irredimível de Israel. A imagem que Jesus está construindo dele é abominável. Mas a cada novo detalhe que Jesus adiciona, a coisa só vai piorando. E piorou realmente. Ele não só vai cuidar dos porcos, como ele deseja comer a comida dos porcos. Que degradação! Para aquelas pessoas que estavam ouvindo, ele tinha se tornado, em essência, um dos porcos.
ali estava o filho perdido mais novo, o gastador, sujo, faminto, sem herança, alienado do pai, excluído. Ali estava o irredimível de Israel. Nos versos 17 ao verso 20, a parte A, nos traz um quadro de reviravolta. A situação começa a mudar quando o texto declara que ele caiu em si. Do grego, ele pegou a visão. Entendeu? Ele falou, velho, olha a minha situação. Quantos trabalhadores de meu pai têm fartura e eu aqui estou morrendo de fome? Eu vou voltar e eu vou dizer ao meu pai, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho, trate-me como um dos seus trabalhadores ou empregado por salário. O pródigo, ele quer voltar para casa e isso é maravilhoso. Ele reconhece que ele pecou e isso também é maravilhoso. Ele reconhece que ele errou contra Deus, primeiramente, também contra seu pai, e ele está arrependido. Mas eu penso que há ainda algo estranho com a formulação do seu discurso. Não só eu penso isso, muitos outros comentaristas do próprio texto de Lucas também. Trabalhar, ser empregado por salário? Será que ele pensa em começar a restituir, retribuir aos poucos aquilo que ele desperdiçou? Se algum dos fariseus e dos escribas, entre os ouvintes ali, acreditava que ele poderia encontrar alguma redenção e poderia alcançar o perdão do Pai, eles estavam certos de que isso só aconteceria depois de um longo e árduo período de trabalho duro e penitência para merecer o perdão do seu Pai. Se algum deles imaginasse uma reviravolta, seria através do trabalho duro para expiar os seus pecados. Toda a plateia entendeu o plano de ação do filho pródigo. Na verdade, foi um momento de lucidez da história. Até que enfim, né? Se Jesus vai falar alguma coisa aí que a gente acredita. Até que enfim, um momento de lucidez na narrativa. Ele precisa voltar rastejando mesmo, penitente, humilhado. Ele precisa ser desprezado, ele precisa receber vergonha, ele vai renunciar toda a sua posição de filho, ele vai trabalhar como um servo, no papel de excluído, enquanto tenta recuperar alguma parte do dinheiro que ele gastou. Esse era o raciocínio deles. E era isso que o jovem deveria fazer. Finalmente, esse Jesus está falando alguma coisa que faz sentido. A doutrina dos fariseus era baseada em trabalhar para merecer as boas graças de Deus. Mas a parábola que Jesus está prestes a elevar, vai explodir com a visão de mundo deles. Jesus não está acalentando o coração de ninguém aqui. Jesus está explodindo a visão de mundo daquelas pessoas. Os versículos 20, a parte B, e até o 24, mostra, dentro do primeiro ato, que é o filho perdido mais novo, a reação do pai. O texto diz que o filho mais novo vai e ele volta para o seu pai. Ele vai para o seu pai, é o que o texto diz. E estava ele ainda longe quando o pai o avistou e com as entranhas movidas. Esse é o sentido. Movido de compaixão, o pai corre, abraça e beija o seu filho. O tempo verbal do beija, aqui do beijou, significa beijos repetidos. É como se o pai pegasse o seu filho fedido e beijasse ele repetidamente. Festa, abraços, beijos, lágrimas, compaixão. O pródigo voltou para casa preparado para beijar o pé do pai, mas em vez disso, é o pai que beija a cabeça fedida a porcos dele. Ele estava mostrando para a vila inteira, para aquela comunidade inteira, quando ele vai pelo caminho, para alcançar o seu filho,
que aquele menino, que aquele jovem era bem-vindo de volta. Perceba, o pai claramente queria alcançar seu filho antes que ele chegasse em casa. Por quê? Porque provavelmente naquele caminho até a casa, o filho seria xingado por todo mundo. Como você ousa voltar aqui? Você dilacerou a vida do seu pai. Você não é digno. Provavelmente era isso que aconteceria. E o que o pai faz? O pai vai até ele. É o próprio pai que vai carregar a vergonha e suportar a zombaria no lugar dele. Até mesmo esse ato de correr até o filho era visto como totalmente inapropriado e vergonhoso. Quem corre é garotos. Quem corre é servo. Um patriarca não corre. Um homem nobre? Correr por aí? Ficar todo suado? Mostrar suas pernas? Ter que levantar a sua roupa para correr? Não. Mas, e daí? Esse pai é diferente de tudo que eles já tinham visto na vida. Veja o pai levantando as suas vestes, correndo para o reencontro, indo até o seu filho. Note, isso é essencial. O filho nem consegue chegar na parte que pede para ser um escravo, para ser um trabalhador assalariado. O pai nem deixa ele terminar. Se for para você voltar, você volta do jeito certo. Você volta como meu filho. Ainda ofegante, o pai diz: rápido, tragam a melhor roupa, coloquem anel no seu dedo e sandália nos pés, tragam e matem também o bezerro gordo. Hoje é dia de festa e de alegria. Meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Ai, que momento! O pai não deixa ele merecer nada, mas ele restitui tudo de graça. O filho agora tem um anel com o selo da família. Isso traz uma ideia de autoridade. O filho também tem as sandálias nos pés. Escravos andavam descalços. Ele queria voltar como um trabalhador, mas o pai diz: não, coloca a sandália no pé dele. Ele é um homem livre. Ele é o meu filho. Ele vai ser restituído totalmente. A festa com o melhor bezerro, com esse bezerro gordo, significa algo esplendoroso, algo de muita alegria. Era somente uma ocasião muito especial para que eles fizessem esse tipo de comemoração. Isso demonstra alegria, demonstra comunhão. E a roupa? A roupa que ele está vestindo demonstra honra. Todo homem nobre, poderoso, rico em terras, tinha uma roupa especial. E aquela roupa era destinada somente para ocasiões muito especiais. Era a roupa mais bonita, mais fina, mais cara da casa. E certamente, a melhor roupa da casa era a roupa do próprio pai. E esse era um sinal inconfundível de que o filho havia sido reintegrado na família. O pai quer pôr a melhor roupa no ex-cuidador de porcos antes dele se lavar? É isso mesmo. Eis o irredimível de Israel. Eis o abominável perdido, alcançado com uma compaixão arrepiante, restaurado por pura graça por seu pai. Lá está ele com as vestes do pai, abraçado, carregado até o banquete. Sinta, irmãos, o fedor a porcos. Veja, eles estão indo para o banquete. Eles estão indo para a grande festa. Quem vocês acham que é mais profundamente pródigo dessa história? Quem você acha que é mais profundamente o pródigo dessa história? É o pai. É ele quem gasta mais do que todo mundo. E o que Jesus quer dizer aqui? Lembra, tem uma audiência na frente dele. Tem escribas, tem fariseus, tem publicanos e tem pecadores. Jesus está mostrando, está dando a eles uma imagem da graça extravagante de Deus, que triunfa sobre todo o pecado imaginável. O Pai representa o nosso Deus. Ele é pródigo com relação aos seus filhos. É Ele quem derrama graça em gente que não valia nada.
Deus salva pecadores. Ele é propício a pecadores, sim, incluindo os piores. Isso é graça imponderada e autêntica. O apóstolo Paulo disse lá em 2 Coríntios 5,19, que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, não levando em conta as suas transgressões. A nossa maior esperança, irmãos, é na graça imponderada de Deus. Essa é a nossa única chance. Essa é a nossa maior esperança. E essa é uma experiência que transforma corações. Você acha que foi o discurso do filho mais novo que transformou o coração dele? Você acha que foi a atitude dele? Ou foi a afeição do seu pai, indo buscá-lo fedido no caminho, restaurando a ele tudo que ele nunca imaginou ter de novo? A audiência de Jesus está ouvindo isso. Será que no coração dos publicanos e pecadores não passou a seguinte ideia? Nossa, se existe salvação para gente como esse filho, também existe salvação para mim. Eu também sou irredimível. Eu também preciso dessa graça. Eu acho que tem esperança para mim nas palavras desse Jesus. O filho perdido mais novo é um símbolo de todo pecador que já viveu, incluindo eu e você. Todo pecado envolve precisamente um tipo de rebelião irracional contra um Pai celestial amoroso. Esse filho não é apenas um retrato do pior dos pecadores, mas ele é um símbolo de todo pecador irredimível, alienado de Deus e sem esperança no mundo. Mas existe graça para aqueles que reconhecem a sua perdição, quem realmente olha para o seu coração e declara: que miserável homem que sou, encontra um Pai no meio do caminho. Veja a esperança nos olhos dos pecadores sedentos aos pés de Jesus. Mas veja também a raiva, a fúria dos doutores da lei, dos hipócritas, daqueles que confiavam em seu próprio braço para a salvação. O primeiro ato acaba aqui. Acaba no verso 24. O segundo ato, como eu disse para os irmãos, a pregação de hoje está dividida em 2 atos. O segundo ato trata sobre o filho perdido mais velho. Até aqui, nós vimos como o filho mais novo recebeu a graça do pai com prodigalidade, sem limites. É esse amor e essa aceitação do pai que são oferecidos absolutamente de graça. Toda a história até aqui mostra a seguinte verdade: a graça é de graça. Existe gratuidade no favor de Deus, na graça de Deus. Mas o segundo ato que nós vamos ver agora nos revela a grandeza da graça de Deus. E nos revela também o verdadeiro auge da história. Sim, o verdadeiro auge. Você se surpreenderia se eu te dissesse que Jesus ainda não chegou no ponto mais alto dessa história? Você se surpreenderia se eu dissesse para você que Jesus ainda não chegou no propósito maior que ele quer com a história? Pois é isso mesmo. Nós vamos ver com mais detalhes agora no segundo ato, o clímax e a extraordinária mensagem, o propósito da mensagem de Jesus. Olhe comigo o versículo 25, por favor. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que te sirvo, que sirvo o Senhor, e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos.
Mas quando veio este seu filho, que sumiu com os seus bens, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. O texto descreve que esse filho está lá no campo. Quando ele volta para casa, ele ouve um negócio inesperado. Festa dessas proporções, a vila inteira estava lá, a comunidade estava toda reunida. A resposta do servo à sua pergunta é: o seu pai recuperou o seu irmão com saúde. Olha que notícia boa! Vamos nos alegrar também. Seu pai matou o bezerro gordo. Mas isso foi suficiente para enfurecê-lo, para deixar ele transtornado. Como assim ele voltou? Como assim? Estão festejando por isso? Meu pai ficou maluco? O filho mais velho, ele não quer entrar no banquete, ele não quer participar daquela alegria de jeito nenhum, porque ele não concorda com nada daquilo. É por isso que ele ficou lá do lado de fora. Mas o pai, que nós já aprendemos, que não é um pai como aquelas pessoas estavam esperando que ele fosse, o pai sai do banquete e procura conciliá-lo. O sentido é, o pai tenta trazer o filho para o seu lado. O pai tenta buscar o filho, o pai tenta falar o coração do filho. Porém, o mais velho, ele não quer saber, ele está revoltado. A sua máscara cai. A sua máscara cai e a sua resposta revela o seu coração. Todos esses anos eu te sirvo como um escravo. Esse é o sentido literal do texto. Todos esses anos eu te sirvo como um escravo, sem jamais transgredir um mandamento seu. O filho aponta o dedo na cara do pai e diz: injusto, tolo, louco. Por que o senhor fez isso? Está errado. Ele está furioso principalmente com o custo de tudo aquilo. Para que essa festa toda? Para ele, o pai é um esbanjador empoderado, é um inconsequente. Mas o pai não sabe gastar os recursos da maneira certa. A festa era imensa. Estava todo mundo alegre. O boi gordo, separado para ocasiões especiais, tinha sido trazido ao banquete. Era o dia mais importante na vida do pai. Mas o irmão mais velho, ele não vê isso. Tudo que ele vê é o pai gastando a sua herança de uma forma que ele reprova. O mais velho também era alguém que queria as coisas do pai, mas não queria o pai. Mas o mais velho também é um filho perdido, um filho alienado. Ele liga para a fazenda, ele liga para a comida, ele liga para a bebida, ele liga para o bezerro gordo, ele liga para o dinheiro, mas ele não dá a mínima pelo coração de seu pai. Jesus usa essa parábola como uma faca para dissecar sérias deficiências na teologia farisaica de um determinado grupo que estava na sua frente, para confrontar a percepção que eles tinham de Deus. Jesus está contrastando o desprezo que um determinado grupo tinha por pecadores com um espírito de compaixão divina que permeava todo o seu ministério. Ei, olha aqui, o que temos não é um filho bom e outro mau, mas ambos filhos alienados do pai, totalmente perdidos. Os dois filhos estavam com o pai somente para satisfazer os seus desejos egoístas, mas eles usam duas estratégias diferentes. Um diz: me dá a minha herança, que eu vou embora, que eu vou fazer o que eu quiser, e o outro diz: eu vou ficar, eu vou obedecer, mas o que eu quero mesmo é minha herança também. Os dois estão perdidos, mas usam de estratégias diferentes. Mas os ouvintes estão perplexos. Por quê? Porque o filho amante de prostitutas, que gastou toda a herança, está dentro do banquete. Ele está salvo. Só que o filho que fica dentro de casa, que trabalha, que tem retidão moral, que obedece, está fora. Ele está perdido. Esse é o verdadeiro auge da história. Como assim? Como assim? O que Jesus está querendo dizer? O pai precisa buscar os dois. Sim. Os dois filhos precisam ser inseridos na festa. Sim. Mas naquele momento só estava lá o irredimível.
O certinho, o obediente, estava do lado de fora. Aquele que cumpria todas as ordens não quis entrar. Agora observe, imagine a reação dos escribas e dos fariseus ali. Rilhando os dentes, com raiva. O que esse Jesus está querendo dizer? Mas Jesus contou essa parábola principalmente para o benefício deles, como uma repreensão para os fariseus, como uma repreensão para os escribas, como uma repreensão para aqueles que confiavam em seu próprio braço para a salvação. É como se Jesus olhasse no fundo dos olhos de cada um e dissesse: tudo o que vocês imaginaram de como chegar a Deus está errado. O caminho que vocês escolheram, não presta. Como assim? Como assim? O que Jesus estava mostrando a eles era: olha, se você acha que vai alcançar sua salvação, vendendo tudo, indo para o mundo, gastando tudo, vivendo de forma desregrada, eu sou o meu próprio padrão, eu faço o que eu quero, eu vou aproveitar esse mundão, isso está errado. Mas se você também fica, se você tem uma obediência marcada pelo medo, se você acha que a sua salvação vem do seu próprio braço, do seu próprio trabalho, do seu cumprimento da lei, você também está errado. O tema dominante aqui de Lucas 15, de todo o capítulo, é a grande alegria do céu, pelo retorno dos perdidos. Nessa parábola, Jesus está fazendo um contraste violento entre a alegria de Deus na redenção e a atitude inflexível de homens como os fariseus e como os escribas. Por que Jesus comeu com pecadores? Porque Jesus queria salvar os pecadores. É por isso. É por isso que Jesus come com eles. A lição principal das duas parábolas anteriores é também a alegria que todos nós passamos quando encontramos algo perdido. Vocês lembram quais eram as outras parábolas? Um pastor tem 100 ovelhas, ele perde uma ovelha, ele deixa as 99, ele vai e busca a que se perdeu, ele volta e ele se alegra muito com ela, porque ela estava perdida e foi achada. Uma mulher perde uma moeda, e ela limpa toda a casa, ela procura, ela encontra. Ela reúne seus amigos, suas amigas, e ela se alegra muito com ela, porque aquilo estava perdido e foi achado. E agora na história nós temos um homem que tem 2 filhos. Um pede a parte dele na herança, e ele vai, e ele fica perdido. Mas só que ele volta, o seu pai traz ele para dentro da festa. Vamos nos alegrar? Não. Não. O filho mais velho não quer se alegrar com ele. O filho mais velho não quer participar daquilo. Cadê o primogênito festejando aqui? Porque ele não está se alegrando também. Um irmão é muito mais valioso do que uma ovelha ou uma moeda, meus irmãos. Mas o mais velho parece sugerir que, para ele, o irmão podia morrer lá na terra distante, ele não estava nem aí. E por que não existe um versículo nos falando que o primogênito foi atrás do seu irmão, que era essa a missão dele? Era para ele ir. Pai, eu sei que ele fez algo muito errado, mas eu vou buscá-lo. Eu vou trazer ele de volta. Ele vai voltar e não tem problema. A gente vai assumir o dano. Ele volta às minhas custas. Mas não. Não existe isso aqui. Por quê? Porque não existe nada que possa ao menos sugerir para nós que aquele irmão mais velho estava pessoalmente triste com a dor do pai e a ruína do seu irmão. É porque ele nunca teve nenhum tipo de relação amorosa, nem com seu pai e muito menos com seu irmão. Para ele basta ser o filho bom e ter a sua herança. O resto, ele não estava nem aí. E é com essa história, com os mais belos 5 minutos da arte de contar histórias, que Jesus desmascara toda a podridão e hipocrisia daqueles que confiavam em si mesmo. Jesus desmascara fariseus e escribas.
Ele diz: pense, olhe mais profundamente. Olhe para a comemoração do texto, olhe para a comemoração da história. O que nós temos aqui não é uma festa pelo arrependimento do filho, não. Nós temos aqui uma festa que honra, que celebra o Pai. O banquete, na verdade, honra o Pai, porque é o Pai que devolveu ao Filho a sua vida e aos seus privilégios, é o Pai que restaurou seu Filho, é o Pai que perdoou seu Filho, e é esse tipo de alegria que é contagiante, que é estimulante, que é renovadora, que é cheia de glória. Enquanto dentro da festa, todos honram o caráter do Pai, que é pródigo, perdoador, gracioso, que gasta muita graça e amor. Do lado de fora, o caráter do pai é atacado pelo filho mais velho. Sua integridade é atacada, sua justiça. Você está errado, meu pai. Eu estou pouco me lixando para tudo isso. Olha o preço dessa festa. É mais ou menos isso que ele diz. E, incrivelmente, se nós olharmos bem atentamente, nós vamos ver que esse filho que se recusou a celebrar com seu pai, era secretamente muito mais rebelde do que o outro. Sabe por quê? Porque ele fez tudo para manter o seu espírito amargo, disfarçado, mas isso só aumentava a sua hipocrisia. Esse tipo de perdição é muito mais perigoso, irmãos, porque a bondade, ou melhor, a falsa bondade daquele filho disfarça ele. Maqueia quem ele realmente é, mas a verdade é que seu coração está a léguas do Pai, está destruído. Mas como no primeiro ato, no segundo, aqui, nós também temos a reação do Pai. E você sabe, nós temos visto. Esse não é o Pai que eles estão acostumados, esse Pai é diferente. A máscara do mais velho cai. Seu disfarce estava destruído. No entanto, o pai agiu como sempre, com graça, misericórdia, compaixão e amor. O primogênito tinha tudo, mas ele não tem certeza do amor do seu pai, seu coração não é transformado. Se ele tivesse um relacionamento com seu pai, era só pedir. Ele poderia usufruir de qualquer coisa que ele quisesse. É isso que o texto diz. O versículo 31 fala o seguinte: então o pai respondeu: meu filho, você sempre está comigo, tudo o que é meu, tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Filho, era só você pedir. Eu estou aqui. Eu sempre estive. É como se o pai falasse ao coração do filho mais velho, mais ou menos assim: nós celebraremos por você também, se você entrar. Nós vamos celebrar, nós vamos nos alegrar se você entrar na festa. A bola estava no campo do filho mais velho. Como ele responderia? Foi assim que Jesus terminou a sua parábola, do lado de fora da festa, sem uma resolução satisfatória para a história. O fim dessa parábola, o fim dessa história, é intencionalmente assimétrico. É como se Jesus estivesse colocando um estresse extra na ausência de uma conclusão. Tá bom, cadê? Cadê o final? O filho entrou? Como ficou a família depois disso? Eles celebraram? Eles voltaram unidos, cheios de alegria para casa? O que o pai fez depois? Mas não tem. O fim simplesmente não está lá. E a audiência de Jesus está assim, num mix de emoção. Perplexos, esperançosos, chocados, enfurecidos, curiosos, porque Jesus simplesmente não resolve a história. Filho, era preciso festejar e alegrar-se, porque esse seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Por que ele não acabou? O filho entrou? Não sei, nós não sabemos. Mas Jesus fez isso porque ele queria
que todo ouvinte ali levasse esse pedido do Pai para o seu próprio coração e meditasse sobre ele. É como se Jesus disparasse uma flecha no coração de cada pessoa que estava escutando ele ali. E aí? O que você faria? E aí? O que você faria? O que seria razoável fazermos em uma situação dessa? Escribas, pecadores, fariseus, publicanos, eu, você, todos somos chamados à reflexão. Todos somos chamados a responder o pedido do Pai. A parábola nos leva a uma espécie de crise. E essa crise tem um alvo. O que você faria? É claro que Jesus quer que nós respondamos isso aqui. E é claro que Jesus quer que nós sigamos um caminho radicalmente diferente do filho mais velho. Nós encontramos essa resposta quando nós percebemos que Jesus deixou alguém de fora da história. E ele fez isso de propósito. Ele quer que nós procuremos esse alguém. E encontrando, achemos também o nosso caminho de volta para casa. Jesus põe um irmão mais velho, ruim na história, para desejarmos o verdadeiro, o bom. E eu tenho uma notícia boa para você. Esse irmão existe. Muitos leitores e muitos comentaristas, falando dessa passagem, tiraram uma conclusão superficial quando eles dizem que a história dispensa qualquer sacrifício, qualquer expiação. Portanto, não acarreta custo nenhum. O Pai simplesmente perdoa. Eles dizem mais ou menos o seguinte: ele simplesmente aceitou, nós temos que fazer isso também. Isso é amor. Alguns comentaristas vão nessa lógica, mas só que eles caem numa falsa ideia de amor, numa falsa ideia de perdão, numa falsa ideia de aceitação. Perdão e misericórdia verdadeiros devem ser gratuitos e merecidos para aquele que ofendeu e cometeu o mal. Mas o perdão e a misericórdia verdadeira sempre têm um alto custo para aquele que oferece. Esse segundo ato da história nos dá a ideia do alto custo. O pai não podia simplesmente perdoar o filho. Alguém tinha que pagar. Quem é que estava pagando pela festa? A herança era de quem? Se o pai vendeu uma parte da herança e entregou para o filho mais novo. A herança era de quem? Era do mais velho. Alguém precisava pagar. Mas na história o mais velho não quer pagar, ele não está disposto a pagar o preço e salvar o que havia sido perdido. Ele não quer, isso é de cortar o coração, mas alguém precisa custear o retorno. E só há um jeito de custear esse retorno. O irmão mais velho precisa arcar com o custo. Aquele irmão mais novo. E nós? Nós precisamos de alguém que arque com as despesas. Nós precisamos de um irmão de verdade. Precisamos de um irmão que não só vai a uma terra distante para nos procurar, mas que desça do céu. Que se faça homem, como nós, para buscar o que se havia perdido. Que nos traga para dentro da família de Deus às suas próprias custas. De forma muito mais profunda, nós precisamos de um irmão que esteja disposto a pagar o preço de sangue em troca da nossa vida. Nosso verdadeiro irmão mais velho, nós precisamos dele. Alguém que se coloque nu no terrível madeiro, para que sejamos vestidos com as vestes do Pai. Precisamos de alguém que pague nossa dívida sobre a cruz. E não há outro modo pelo qual o Pai Celestial pode nos readmitir, a não ser que nosso verdadeiro irmão mais velho arcasse com o custo. Jesus é o irmão mais velho por excelência. Quem é mais profundamente pródigo nessa história? É o Senhor Deus, nosso Pai, que nos deu aquilo que Ele tinha, que Ele tem de melhor. Nos deu a sua vida, nos deu o seu Filho.
Essa é a nossa única esperança, irmãos. Muitas aplicações poderiam ser feitas, mas muito rapidamente eu quero citar só algumas. Primeira, jamais encontraremos a Deus se Ele não nos buscar primeiro. É Ele quem toma a iniciativa. Não tem outra saída. O que motiva o amor do Pai não é o arrependimento do Filho, mas é a generosidade da afeição do Pai que facilita a expressão de arrependimento do Filho. Segunda coisa, você deve ser tocado. Tocado pelo alto preço que custou. Seu coração deve prostrar-se de joelhos diante do alto preço pago lá na cruz. Terceiro, aquele que é verdadeiramente salvo pela graça teme a Deus para ganhar a Deus. Aquele que é verdadeiramente salvo pela graça tem uma obediência marcada pela alegria e pela gratidão. Irmãos, obediência triste, como eu falei hoje na EBD de manhã, obediência a um tirano não é obediência verdadeira. A gente precisa se arrepender se obedecemos sem alegria o nosso Pai. Aquele que é verdadeiramente salvo pela graça obedece a Deus para ganhar a Deus. E ele faz isso com alegria e gratidão. Essa é a verdadeira forma de obedecer. Quarto, o requisito para receber a graça de Deus é saber que você precisa dela. Você e eu somos carentes de graça. Nós somos dependentes de graça. Esse é o nosso nome, dependentes de graça. Se pudesse tatuar no nosso peito, seria isso. Carentes de graça. E a última. Se é exemplo do irmão mais velho, você pensa que Deus precisa te abençoar e te ajudar, porque, afinal de contas, você se esforçou tanto para obedecer e ser uma pessoa do bem, então Jesus, ele pode até ser o seu ajudador, ele pode até ser uma inspiração para você, mas ele não é o seu salvador e você não entendeu nada da graça de Deus. De uma outra forma, se você acredita que Deus te favorece, porque você acredita numa doutrina especial, por causa do culto que você lhe oferece, ou por causa dos comportamentos que você faz, por causa da virtude dos seus comportamentos, a sua postura diante das pessoas que não têm, talvez, essas qualidades e essa oportunidade, vai ser hostil. Você precisa ser transformado pelo verdadeiro Evangelho. Irmão, tudo é graça. Desde a nossa salvação até a nossa boa teologia. Nós precisamos ter compaixão das pessoas, não olhar altivo. Isso não cabe a nós. Isso não cabe à nossa teologia. Tudo é graça. Como eu disse, Jesus está nos apresentando o Deus pródigo. Aquele que é por demais gracioso conosco, seus filhos. Nós nunca deixaremos de ser irmãos mais velhos em nossos corações, se nós não sermos demolidos pela obra do nosso irmão mais velho verdadeiro, que é Jesus. Precisamos sim ficar maravilhados com o alto preço. Precisamos sim ficar deslumbrados com o alto preço pago para viabilizar a nossa volta para casa. Essa é a nossa maior esperança, a graça extravagante de Deus, a dádiva assombrosa. Eu quero ser esse tipo de irmão. Um irmão demolido pela obra do verdadeiro irmão. E quando os meus irmãos voltarem para casa, quando o meu irmão voltar para casa, eu quero estar lá com ele festejando. É isso que Jesus quer de nós. Em Hebreus 2, versículo 11, lá no finalzinho, diz o seguinte: Jesus não se envergonha de nos chamar irmãos. Vamos orar. Obrigado por sua graça, Senhor. Coloque nossos corações de joelhos ao vislumbrarmos a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos ajude a sermos comovidos
pelo alto preço e pela obra que Ele fez por nós. Transforme as nossas vidas, Pai. Essa é a nossa única esperança. Nos faça irmãos segundo o nosso verdadeiro irmão. Nós precisamos do Senhor, somos carentes de graça. E a nossa única esperança é na graça extravagante do nosso Deus, na dádiva assombrosa, é no perdão escandaloso, no evangelho que é loucura para os que perecem, mas para aqueles que são salvos é o poder de Deus. Essa é a nossa única saída, essa é a nossa única esperança. Ajuda-nos, Senhor. Glória seja dada somente ao irmão mais velho e verdadeiro que morreu numa cruz para nos salvar. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.